Alô, alô, opa, começou mais uma história que na verdade é a terceira parte da história O Peso da Verdade. Essa parte é fantástica e a quarta parte, que será praticamente publicada junto, é mais linda ainda, imperdível, valeu a pena esperar. Antes, eu quero agradecer a Verônica Fogaça, que voltou a ser assinante do nosso canal faz um dia. Obrigado, viu, Verônica? Ela já era prêmio e ela voltou a ser prêmio aqui pelo canal. Elaine Silva, a mesma coisa. O Davi Pereira da Silva, ele é novo assinante. A Maria Tereza idem. Luciana Egídio, muito obrigado, Luciana. Cida Vieira, muito agradecido. E o Donizete Gomes também. Donizete, obrigado por tudo. Assim como a Maria José Lopes Emiliano, a Sandra Amara e tantos outros. Mas tem muita gente que prefere apoiar o canal através do nosso Pix. Você sabia que o canal tem um Pix? Tem um Pix agora. Então, de repente, se você quiser nos apoiar pelo Pix, também pode. Quer anotar? O Pix do Paulinho Boa Pessoa é 951336677. É 011 São Paulo, tá? É um telefone de São Paulo, 0 operadora 11. Não precisa nem colocar operadora. Para Pix não precisa. É 011, é 11 951336677. Tá certo? Manda o seu Pix para 951336677. Detalhe, acontece que esse telefone aqui também é o WhatsApp. Se você quiser mandar o áudio contando a sua história, você pode mandar. Tem gente que tem dificuldade, o pessoal dizia, Paulinho, tem dificuldade para escrever, mas falando eu vou bem. Posso te mandar um áudio? Pode, contando a sua história para esse WhatsApp, São Paulo 11 95133 6677. 95133 6677. Isso posto, sem mais demora, vamos para a terceira parte de O Peso da Verdade. Foi quando entrou aquela beleza de marcha nupcial. Havia acontecido um intervalo depois de nossas entradas. As pessoas tinham voltado a se sentarem. Tudo é planejado numa cerimônia assim, para que a noiva seja a grande estrela. O momento da entrada da noiva é o momento máximo, é a apoteose da cerimônia. Mas quando começou a tocar aquela marcha nupcial, eu imagino que o coração de todos tenha se enchido de um pouco mais de luz e emoção. Todos ficaram novamente de pé para o grande momento. Todos os olhares se voltaram para a porta principal, a porta da entrada da igreja. Aquele era o grande momento da cerimônia. Se havia aquele clima de emoção no ar, imagine você como eu estava. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu viria a Kate depois de mais de 2 anos. E de repente, as imensas portas da igreja se abriram e parece que toda a luz focou exatamente a noiva. Eu tenho que admitir, eu não sei para os outros, mas para mim ela tinha uma luz especial. Meu Deus, ela estava linda, uma verdadeira princesa naquele vestido cor pérola. Ela escolheu não se casar de branco, mas tudo nela ficava incrivelmente bem.
desde os shortinhos jeans até o maravilhoso e espetacular vestido de noiva pérola. Havia nele pedrarias que refletiam o brilho, a luz que vinha da parte do ambiente, mas muito mais vinha dela própria. Que noiva encantadora! Era a mais linda entre todas. A cada passo que ela dava, meu coração aumentava um pouco a sua aceleração, a sua pulsação. E sinceramente, eu não tinha nada que pudesse naquele instante aferir meus batimentos cardíacos, mas sem o cometimento de hipérbole, ele batia a mais de 150 batidas por minuto. Eu sentia isso. Ela ganhou mais destaque ainda porque ela entrou sozinha na igreja. Não é o que normalmente acontece. Sempre a noiva se faz acompanhar por um ente querido, normalmente o pai, o irmão. Não foi o caso de Kate. Ela entrou sozinha até o segundo terço do corredor longo daquela igreja. No último terço, um homem aguardava por ela. Um homem de 50 anos de idade. Esse homem era o meu pai. Estava errado. Lógico que estava errado. Tudo errado. O homem que deveria estar naquele último terço do corredor daquela igreja aguardando a noiva, deveria ser eu. Eu. Só eu e mais ninguém. Do altar de onde eu estava, eu pude detectar a emoção do meu pai quando meu pai foi ao encontro dela no meio daquele corredor. Quando a beijou na testa e de maneira cavalheira ofereceu seu braço como apoio e abrigo. Estavam prestes a se tornarem marido e mulher. Mais alguns instantes e seria sacramentado perante Deus aquela união que, por tudo o que me contara a mamãe, era uma união que já vinha de longa data. Long time, longo tempo. Até esse momento, ela não tinha ainda me visto. Meu pai fez agora o último trecho do caminho com ar de vencedor. Eu não sei se era soberba, mas o meu pai sempre teve aquele ar de vencedor, sabe? Mas aquilo parecia também fazê-lo mais forte quando subiram os espaçados degraus do altar. 4. Se posicionaram diante do vigário. Ela ainda não tinha me visto. Parecia até de propósito. Ela demonstrava uma concentração ímpar. Não desviava o seu olhar para absolutamente nada. Mantinha o foco. O padre faz uma saudação inicial, pronunciando a data e o motivo da reunião de todos ali. Estamos aqui para celebrarmos a união entre Kate e Guilherme. O padre faz o sinal da cruz, que é repetido por 80% dos convidados. Foi quando o padre anunciou o nome de uma madrinha, para que essa madrinha fizesse a primeira leitura do casamento. E foi aí que o profundo, algo realmente profundo aconteceu.
A citada madrinha se dirigiu até o porta-missal, onde havia uma grande Bíblia que já estava aberta na página correta. Então ela se posicionou frente ao microfone e fez a leitura de Coríntios 13, do versículo 4 até o 8. Disse aquela madrinha: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nesse trecho, como que por uma mágica, algo que fugisse ao controle da noiva, quando a madrinha pronunciava na leitura a palavra tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ela olhou para mim. Sim, eu já estava olhando para ela. Então, nesse momento, os nossos olhares se cruzaram, se encontraram. E eu vi pela primeira vez 2 lágrimas escorrerem pelos cantos dos olhos dela. Não suportei e não consegui evitar que os meus marejassem também. A sensação que eu tive foi que naquele momento o mundo parou novamente. Até o padre parecia compreender e ele deu um tempo para retomar a palavra. A cerimônia seguiu até o instante em que o vigário falou: Cristo abençoa o amor conjugal. Na verdade, essa é a deixa para o juramento da fidelidade. Após esse momento, o vigário pediu que o casal se desse as mãos. O padre disse, se dirigindo a meu pai: olha, eu vou falar, Guilherme, e você repete. Tá certo? Sim. Repetirei, padre. Prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Mas fiquei, mesmo prestando atenção quando a Kate repetiu as mesmas palavras. E também nessa hora, ainda que de rabo de olho, ela olhou para mim. O padre fez a bênção, confirmando o compromisso de ambos, e diz a frase: o que Deus uniu, o homem não separa. Nessa hora eu senti um arrepio correr todo o meu corpo. Era então chegado o momento da entrada das alianças. O pajem seria Richard, o meu meio-irmão. Aquela coisinha não tinha ainda 2 anos e estava de terninho. Ele era a coisa mais linda do mundo. Se temia de que talvez na hora H ele não entrasse por aquele corredor. Ele era muito pequeno ainda. Era só um bebê, na verdade. E tudo podia acontecer. Mas, para a surpresa de todos, ele entrou e mantendo nos lábios um sorriso lindo. A igreja inteira não se conteve. Quem não ria, chorava. Eu não sei de onde viera tanta emoção. Naquele momento, a noiva até havia perdido um pouco do seu posto de grande estrela. A grande estrela naquela hora foi o Richard. E ele fez tudo direitinho. Embora fosse seguido à distância pela mestra de cerimônia, mas ele veio até o altar
conduzindo as alianças. E esse foi um momento muito, muito especial, porque eu estava vendo pela primeira vez o meu meio-irmão. Mas sem exagero, tive num momento a impressão de estar olhando num espelho, sabe? Não sei porquê. Ele era mesmo muito parecido comigo. Nessa hora, a emoção que senti foi tão forte que quase eu desfaleci. E Richard foi levado pela mestra de cerimônias e eu fui acompanhando com os olhos à distância. Quase eu me segurei para não sair do altar e correr junto dele. Senti um arrependimento tão grande de não tê-lo visto antes. Que ignorância minha, era só uma criança inocente. E ele era meu meio-irmão, considerando que eu era filho único, ele deveria, assim como realmente representava, deveria representar muito para mim. Enquanto isso, o casal realiza a troca das alianças. Momento de oração lida, geralmente por um leitor que frequenta a igreja. Ao final de cada frase, todos respondem. O casal se ajoelha em frente ao padre para receber uma outra bênção e aí todos rezam a oração do Pai Nosso. O padre cumprimenta os pais, no caso do meu pai, apenas o pai dele, e no caso da Kate, apenas a mãe dela. O pai dela também já havia deixado esse plano. Feita a oração, depois se encerrou com a Ave Maria. Partimos para a bênção final. O termo matrimonial fora assinado pelo casal, e aí vem aquele momento para o qual eu não me sentia preparado. O casal pôde cumprimentar as pessoas que estavam sobre o altar. Pais, padrinhos, demais familiares. Até que chegou o momento da Kate me cumprimentar. Ela me abraçou, eu a abracei, foi um abraço apertado. Eu pensei em dizer alguma coisa, mas a minha língua travou. Não consegui nem dizer parabéns, não consegui dizer nada. Ela também ficou muda. E achei que não fosse existir palavras dentro do nosso abraço. Mas por fim, muito baixinho no meu ouvido, ela falou, repetindo, meu menino. Ficou alguma coisa no ar. Ficou algo por ser dito. Terminados os cumprimentos, o padre autoriza o beijo do casal. Era o momento da saída da igreja. De novo, tudo foi ordenado e organizado. Saíram primeiro os casais de padrinhos, antes do casal principal, saiu eu e a Mia. Em seguida, saíram os pais e depois o casal Kate e o meu pai. Mas eu não estava mais já na escadaria da igreja. Eu, quando saí, afrouxei a minha gravata para que o ar pudesse entrar com mais facilidade nos meus pulmões. Mia havia ficado próxima a mim, mas eu vi quando a minha mãe estacionou o carro na praça. Será que tinha acontecido alguma coisa? Eu corri até o encontro dela. Oi, mãe, tá tudo bem? Tudo bem, filho. E aí, você resolveu ir à festa? Não, mãe, não. Acho que eu já fiz a minha parte. Eu fiz o que eu tinha para fazer. Então, foi exatamente por isso que eu vim. Entra no carro, vamos. Enquanto mamãe dirigia, eu fui pensando em tudo o que eu tinha vivido naquele casamento. E cheguei à seguinte conclusão. Eu seria demais se eu continuasse ali. Ficou claro que eu ainda amava a Kate. E o que ela me falara em meu ouvido, de certa forma, alimentava um pouco mais esse meu sentimento. Então eu não poderia me arriscar.
Seria uma loucura tentar ter alguma coisa com ela depois do casamento acontecido. Eu tinha ouvido cada palavra, eu tinha assistido a cada gesto daquela cerimônia. Senti que eu poderia ser um empecilho para a felicidade do casal. Foi quando eu tomei uma decisão radical. Vou-me embora. Mas eu não queria ir para uma outra cidade. Não, eu também não queria ir para um outro estado. Também não. Então eu anunciei para minha mãe. Mãe, eu refleti bastante e eu vou embora, mãe. Embora, filho? Embora para onde? Eu vou embora do Brasil. Mas como assim? Por incrível que pareça, mãe, a matéria que eu mais detestava, eu só detestava, na verdade, porque eu não conhecia direito. Sim, eu estou falando de inglês. A senhora acredita que agora eu sou um apaixonado pelo inglês? E eu queria aproveitar para treinar o idioma. Eu quero ir para a Austrália. Filho, que loucura! A Austrália fica do outro lado do mundo. Fica na Oceania, né? A mais de 15 mil quilômetros de distância do Brasil. A diferença de fuso horário lá é de 13 horas. Por que você quer ir para um lugar tão distante, tão longe assim? E nessa hora, eu olhei para minha mãe e até sorri. Eu acho que eu sorri para não chorar. E eu falei, mãe, sinceramente eu acho que eu quero essa distância para não ser tão fácil voltar. E nessa hora, a minha mãe me olhou, assustada, mas entendeu que eu estava frustrado, decepcionado com alguma coisa. Sim, vocês sabem que eu estava mesmo, era muito machucado, muito ferido. A minha mãe ainda não conhecia a real razão. Incrível, mas nem mesmo a minha mãe se opôs. Meu pai achou ótima a ideia e queria me arrumar emprego com a marca de roupas esportivas que ele representava, mas eu o surpreendi. Não, pai, não, eu não quero atuar nesse ramo. Pai, eu quero fazer outra coisa, eu quero estudar por lá. Olha, basta que o senhor me ajude nesse começo com alguma grana, porque, na verdade, o que eu quero é cuidar da minha própria vida, cuidar do meu próprio umbigo. Ele não me negou ajuda financeira inicial. E naquele dia, a minha mãe me levou até o aeroporto e eu também chorei muito quando recebi dela aquele abraço de despedida. Quando o avião correu na pista e decolou, eu senti que eu deixava para trás muita coisa, mas nem podia imaginar o quanto. Quando o avião pousou em terras australianas, eu rumei para o estado australiano que eu havia escolhido para morar. E meu critério de escolha foi aquele, o lugar onde mais houvesse brasileiros. E assim eu cheguei ao estado de Nova Gales do Sul.
com mais conterrâneos por perto, eu me sentisse mais seguro e em casa. Há quase 50 mil brasileiros vivendo na Austrália e a maioria vive exatamente nesse estado, Nova Gales do Sul. Escolhi exatamente aquela cidade para morar, Newcastle. É famosa pela música, arte, cultura, bem como também famosa pelo surf. Tem 8 praias maravilhosas na redondeza. Ali dá para você ter contato com os golfinhos, para caminhar nas dunas. O lugar é muito bonito, dá para aprender sobre a cultura do povo aborígene. Eu entrei com tudo e mergulhei, sabe, na vida australiana, assim como mergulhei para ver os peixes nos recifes, no Parque Marinho de Solitário. Fui conhecer a relaxante Byron Bay, um local de concentração para artistas. Tem lugar para você acampar, com vista para o mar. Ali você curte as baleias em migração. Aquilo era um verdadeiro paraíso. Eu não estou exagerando não, viu, Paulinho? Mas havia emprego de sobra por lá. E o grande diferencial é o ganho. Por mês, eu fui ganhar salário mínimo de lá. Sabe quanto? 3.531 dólares australianos por mês. Isso em reais dá 12.300 reais por mês. O custo de vida na Austrália é de menos da metade disso. Então, para você ter uma ideia, eu conseguia guardar mais da metade do que eu ganhava todo mês. Lá é outro mundo. É o dólar australiano. Uma curiosidade é que as notas desse dólar de lá, elas são impermeáveis. Elas não molham. Eu levei até um susto, porque você vai num restaurante e as gorjetas são colocadas dentro de um aquário. Lógico, um aquário cheio d'água. O dinheiro fica exposto como se fosse o peixe do aquário para estimular mais gorjetas. E é talvez exatamente por isso que na Austrália todo mundo acaba dando gorjeta. Eu sei porque no início eu também trabalhei como garçom. Isso enquanto eu estudava. Foi aqui que eu fiz uma pesquisa junto aos órgãos governamentais e eu descobri que a melhor área para eu atuar, na verdade áreas, aquelas que ofereceriam mais vagas, são especialmente as relacionadas à tecnologia, TI hoje está em alta, saúde, engenharia e educação. Eu escolhi a área da saúde. Eu ia fazer um curso de enfermeiro, o que aqui se chama Enrolled Nurse. Enfermagem na Austrália é o curso mais rápido e você sai do curso com um emprego já garantido. E dá para ganhar como enfermeiro aqui, sendo um Enrolled Nurse, 32 dólares australianos por hora. Então eu passei a ganhar 26 mil reais por mês. Já no meu último ano de curso, eu fui fazer o estágio num hospital e por essas coisas que só mesmo o destino explica, eu conheci a Ayla. A Ayla, ela era uma australiana de nascimento e estava em tratamento na ala cardíaca desse hospital. Ela tinha nascido com um problema congênito no coração. Ela tinha uma má formação no ventrículo esquerdo. Ela havia passado por uma cirurgia na tentativa de uma correção. Mas a notícia era de que houve um parcial sucesso, não foi um sucesso total. Embora os médicos tivessem melhorado um pouco a sua qualidade de vida, não houve assim a chamada solução definitiva para o problema. E na verdade nem haveria. Eu só sei dizer que por tudo isso eu me interessei muito pela Ayla e passei a ter uma dedicação especial àquela moça. Isso fez com que nós nos aproximássemos e daí aconteceu. Ela se apaixonou por mim
E eu gostei muito da Ayla. Observe que eu não minto. Eu não cheguei a me apaixonar por ela, mas eu gostei dela. E eu lia muito aquele trecho bíblico e o levava muito a sério. Eu lia Eclesiastes, especialmente no seu capítulo 4, versículo de 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, porque caindo, não haverá outro que o levante. Eu acho muito bonita essa parte de Eclesiastes e quero rendê-la como homenagem a tantos casais. Se puder, até repita, Paulinho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Não é bonito? Acho realmente muito bonito. Assim como também termina esse versículo dizendo: se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Para que haja calor humano, é preciso que você esteja com outro, com outra. É preciso que você tenha uma companheira, um companheiro. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Foi exatamente por todos esses motivos que eu resolvi me casar com a Ayla. Ela era uma pessoa especial, doce, amiga, uma alma que só podia ser chamada de transparente. Mas ela tinha sua saúde bastante frágil. Ela não podia engravidar. Vivíamos bem os dois, numa casa gostosa de Newcastle. Éramos um pelo outro. Como ela tinha uma cabeça muito aberta, ela era muito evoluída, eu podia me abrir, com ela. Eu conversava sobre tudo com a Ayla, sobre todos os assuntos. E eu contei para ela sobre a minha história completa de vida até ali. E ela havia chegado num tal nível evolutivo, humano, espiritual, que para Ayla eu tive a coragem de dizer que ainda eu não havia me esquecido daquele meu grande amor, mas que por todas as circunstâncias era uma relação proibida e que foi exatamente por ela que eu havia decidido deixar o meu país e ir embora para a Austrália. Ela sabia me escutar. Ela era aquela pessoa que sabia me ouvir. E eu havia ficado traumatizado com tudo o que eu havia sofrido na minha cidade, que eu não tinha vontade mais de voltar. E não voltei. Eu preferia mandar a passagem para minha mãe, que vinha a cada 1, 2 anos me visitar. E ela trazia notícias de todos, mas apenas ela vinha me ver. Meu pai jamais o fizera durante todo esse tempo. Foi assim que durante aquele período eu estive casado com a Ayla. Nosso casamento durou ao todo 9 anos. Esse foi o tempo que durou o meu casamento com a Ayla. Ela estava muito pior do problema cardíaco. Isso afetou demais a respiração, comprometeu os pulmões, que começaram a ficar atrofiados também. Eu mantinha como enfermeiro que sou aqueles balões de oxigênio em casa, mas já não eram o bastante. E Ayla estava chegando ao fim. Ela tinha um espírito tão evoluído,
que naquela sua última semana de vida, ela conversou muito comigo. E no seu último dia de vida, ela me falou de coisas que essas coisas devem ter sido reveladas por um ser do outro mundo a ela. Aí ela me disse, Arnold, como ela me chamava. Eu sou o Arnaldo como sempre, mas ela me chamava exatamente assim. Arnold, eu sou muito grata pela sua companhia. Nosso encontro estava escrito em algum lugar desse universo. Mas também está escrito nesse mesmo lugar que um dia você vai se surpreender, Arnold. Você vai ganhar dos céus uma família de presente. Ayla, como assim? Eu vou ganhar uma nova família? Eu não posso dizer mais nada para você, meu amor. Foi apenas essa informação que eu tomei conhecimento. Mas essa família virá para compensar tudo que você já sofreu nesse mundo. Nosso casamento durou 9 anos. E naquele comecinho daquele mês, foi no mês de agosto, a minha mulher, Ayla, morreu. Foi mais um duro golpe na minha vida. E realizei os seus funerais e, conforme ela me havia pedido, o seu corpo foi cremado e as cinzas eu fui levar até a praia de Merewether Beach. Mary Temple Praia é uma das mais lindas de Newcastle. Tem até piscina natural, o mar é maravilhoso. Parecia mesmo coisa do destino. Eu havia me formado para cuidar da Ayla. Olha que coisa. Olha o que é a vida. Eu tinha feito aquele curso de enfermagem para cuidar da Ayla. Levo isso muito a sério, porque eu reconheço que entre o céu e a terra há muitos mistérios. Mas naquele agosto, num dia muito bonito de sol, o dia que Ayla morreu nos meus braços, eu senti de novo aquela sensação de que eu havia ficado sozinho no mundo outra vez. Cheguei a questionar, meu Deus, eu acho que eu vim para esse mundo com essa missão, a de ser sempre sozinho. Passados 1 ano e 3 meses, 20 de novembro de 2010, tempo depois da morte de Ayla, era um sábado. Eu acordei cedo, eram 7h15 da manhã. Eu estava muito reflexivo nesse dia, pensando na vida, pensando muito no Brasil e, logicamente, em todas as pessoas que eu havia deixado para trás. Foi quando eu encontrei uma carta na minha caixa do correio. Uma carta com selo brasileiro. A caligrafia... Peraí. Não é possível, meu Deus. Eu estou reconhecendo essa caligrafia. Eu conhecia aquela letra, pensei. Não, mas não pode ser. Será que
Ao ver aquela letra, algo dentro de mim falou que aquela carta mudaria minha vida para sempre. Então eu abri o envelope com mãos trêmulas e eu comecei a ler. Sim, era uma carta da Kate. Ela contava que após todos esses anos, ela havia decidido que era a hora de revelar a verdade. Que verdade? Richard, o filho que ela teve, havia, segundo ela, uma grande chance de não ser filho do meu pai, mas sim de ser meu filho. Ela explicou que, na época, ela ficou com medo das consequências e achou que seria melhor para todos se Guilherme assumisse a paternidade da criança. Ela jurava na carta que não pensou nela naquele instante, mas ela havia sim pensado no filho em seu ventre em primeiro lugar e também tinha pensado em mim. No filho, porque com o esteio e a segurança financeira de Guilherme, meu pai, ele teria muito mais oportunidades. Isso sem contar que, como havia se relacionado com nós dois, ela tinha uma chance real de realmente o filho ser do meu pai, mas pensou também em mim, porque um filho àquelas alturas, eu com apenas 17 anos, aquilo iria embaralhar a minha cabeça, tumultuar a minha cabeça e de repente me forçar a fazer uma coisa que nem era o melhor para mim. E pensou ainda em algo muito sério e mais perigoso. Chegou a temer que uma tragédia pudesse acontecer. Ela não sabia como meu pai iria reagir ao saber de toda aquela história. A história de que eu e ela vivíamos um romance escondido e totalmente fora dos padrões. Mas aquele fato que ela ficou sabendo fez com que tudo mudasse. E qual era o fato novo? Segundo a Kate, meu pai estava doente, e muito doente. Era um câncer de fígado. O médico que havia feito o exame em papai lhe informara que se tratava de um tumor voraz, já bastante crescido e, a seu ver, agressivo. E ela não considerou justo que o meu pai morresse sem saber de toda a verdade. Foi aí que ela se abriu com meu pai. Ela contou para o meu pai tudo o que aconteceu entre mim e ela. Contou tudo o que houve entre nós. Eu praticamente ainda um menino, então ela me isentou de qualquer culpabilidade e muito menos do dolo. Ela assumiu toda a responsabilidade. Só que no momento em que contou para o meu pai sobre as nossas tardes de amor, ela ainda não tinha nenhuma certeza. Ela havia feito amor com os dois no período da gravidez. Muito embora a sua intuição de mãe, a sua intuição feminina, lhe dissesse que Richard era meu filho e não do meu pai. E nessa hora, então ela disse ao meu pai que aproveitou uma amostra do seu sangue para a realização do exame de DNA, mas tinha sido alertada pela médica do laboratório de que, como as suspeitas recaíam, as suspeitas de paternidade
e recaíam sobre um pai e um filho, ela precisaria da amostra de sangue dos dois. Então eu precisava imediatamente ir ao Brasil para a coleta do meu material. O resultado oficial só seria possível diante da comparação de ambos os exames. Meu coração disparou. Será que a intuição da Kate estava correta? Richard não seria então o meu meio-irmão? Aquele menino lindo que eu tinha visto pessoalmente apenas uma vez, quando ele sequer havia completado 2 anos, será que ele era meu filho? Eu tive que parar de ler a carta por uns instantes, por uns minutos, e tomar um copo d'água. Eu tremia muito e meu coração estava disparado. E Richard estava agora com 13 anos de idade. E eu parei para pensar nele, que cresceu acreditando ser filho do meu pai. Mas de acordo com a Kate, não era, ou podia não ser. Kate pediu na carta que eu fosse ao Brasil para encontrá-los, porque o meu pai estava gravemente doente e eu tinha ainda que colher o meu material. Eu precisava me apressar para mais uma viagem ao Brasil, pois o meu pai muito queria me ver e ter uma conversa comigo. Ainda que o hospital para o qual eu trabalhasse me dissesse não tivesse aceitado, mesmo assim, eu faria da forma que eu fiz. Eu pedi licença no hospital e, sem hesitar, eu peguei o próximo voo para o Brasil. Nella stanza sono tutti stesi, i loro cuori ti hanno visto e si sono resi. Ti guardo nello specchio e penso, ma come fai? La mente torna indietro al nostro primo incontro, storia, letto fine come in un racconto. Ti dico che sei bella e tu scherzi, ma quando mai? Dove siamo adesso? Nuoto nei tuoi occhi, la parte migliore di me. In volo sul mondo, amanti nello spazio, un bacio in slow motion sul set. Ma non ti raggiungo, rallento anche se vorrei volare. Se cade come un tramonto a luglio, sei il primo bacio che non puoi scordare. E quando tra di noi la tensione sale, mi basta un tuo sorriso per dimenticare. Non servono parole quando siamo io e te. E dove siamo adesso? Nuoto nei tuoi occhi, la parte migliore di me. E un volo sul mondo, amanti nello spazio, baci in slow motion sul set. Durante toda a viagem eu vim pensando no que a minha vida poderia se transformar. Ela acredita que o menino seja meu filho, então tudo bem, isso será confirmado ou não através dos exames. Mas já pensou que vai mudar minha vida se isso for verdade?
Enquanto eu vim pensando nisso tudo, naquela viagem longa, porque são mais de 15 mil quilômetros, eu só acordei com o comandante avisando aos senhores passageiros de que ele estava autorizado para o pouso. O pouso seria feito na terra brasileira. E a minha vida poderia de novo passar por uma grande mudança. Mas tudo isso ficará para o último capítulo da minha história. Sono tutti stesi, i loro cuori ti hanno visto e si sono resi. Mi guardo nello specchio e penso, ma come fai? La mente torna indietro al nostro primo incontro, storia, lieto fine come in un racconto. Ti dico che sei bella e tu scherzi, ma quando mai? Dove siamo adesso? Nuoto nei tuoi occhi, la parte migliore di me. In volo sul mondo, amanti nello spazio, baci in slow motion sul set.